Agora resolveremos problemas relacionados à regra de 3 composta. Quando é que eu tenho uma regra de 3 composta? Quando eu tenho mais de 2 grandezas. Vamos a um exemplo. Façamos a leitura. 20 homens fazem um certo trabalho. 20 homens fazem um certo trabalho em 6 dias, trabalhando 9 horas por dia. Então nós temos as grandezas, já posso trabalhar com essas grandezas. Para fazer o mesmo trabalho, quantos dias? 12 homens trabalhando 5 horas por dia, nas mesmas condições, né? Vamos identificar as nossas grandezas. Operário, homens, nós temos a grandeza tempo em dias, nós temos a grandeza dias e nós temos a grandeza novamente tempo, só que é horas por dia. Então nós temos uma regra de 3 composta, porque temos mais de 2 grandezas. 20 homens trabalhando 6 dias em 9 horas por dia, realizam um determinado serviço. Para fazer o mesmo trabalho, quantos dias? X, 12 homens trabalhando 5 horas por dia. Então nós temos uma regra de 3 composta. Nós vamos fazer a análise. Vamos ter que analisar se as grandezas são ditas diretamente ou se as grandezas são ditas inversamente. Na regra de 3 simples, voltando, nós tínhamos apenas 2 grandezas. Eu queria analisar se essas 2 grandezas são diretamente proporcionais. Nós analisamos uma grandeza que tem x com outra que não tem x. Então, na regra de 3 composta, continua. E a outra, e as outras grandezas, elas serão constantes. Então, eu vou analisar a grandeza que tem x com uma outra que não tem x. E essa aqui, ela é constante. Eu esqueço ela. Aumentou ou diminuiu o número? Façamos a análise. Vamos identificar se 2 grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Voltando na regra de 3 simples, nós tínhamos apenas 2 grandezas e nós analisávamos se essas 2 grandezas são diretas ou se elas são inversamente proporcionais. Da mesma forma, vamos proceder na regra de 3 composta. Eu vou analisar primeiramente 2 grandezas. Aqui tem x com uma outra que não tem x. A grandeza que ficar ou as grandezas que ficarão de fora serão constantes. Exemplo, vou analisar essa que tem x com essa outra que não tem x. Poderia ser essa que tem x com essa outra que não tem x. Não vai interferir no processo. A grandeza que ficar ou as grandezas que ficarem de fora são constantes. Vou analisar a grandeza dias com a grandeza operário. Aumentou ou diminuiu o número de operários? Diminuiu. 20 operários para fazer um determinado serviço terminaram em 6 dias. Se diminui o número de operários, vai acumular serviço. Se vai acumular serviço, nós vamos precisar de um tempo maior. Então, aumenta-se o número
de dias. Grandezas inversamente proporcionais. Uma grandeza diminui numa determinada proporção e a outra vai ter que aumentar na proporção inversa. As setas ficam no sentido contrário. Então eu vou colocar que tem x para baixo, não é regra, e vou colocar essa que não tem x para cima. Você escolhe uma para baixo, uma para cima. Eu coloquei aqui tem x para baixo e a outra eu coloquei no sentido para cima. Agora eu vou analisar a grandeza tempo e tempo. Essa grandeza homem, ela é constante. Eu esqueço, certo? Aumentou ou diminuiu o número de horas trabalhadas? Diminuiu. Então, se diminui o número de horas de trabalho, novamente está acumulando serviço. Se está acumulando serviço, eu vou precisar de um prazo maior para entregar esse mesmo serviço. 9 horas de trabalho por dia, realizamos um serviço em 6 dias. Se eu deixo de trabalhar 4 horas por dia, está acumulando serviço. Se está acumulando serviço, eu vou precisar de uma quantidade de dias maior para terminar esse mesmo serviço. Então, diminui a grandeza horas por dia, numa determinada proporção, eu tenho que aumentar o número de dias na proporção inversa. Grandezas inversamente proporcionais. Como essa seta já está para baixo, então essa aqui tem que ficar para cima. São grandezas tempo e tempo, em se tratando de obras, são grandezas inversamente proporcionais. Agora eu vou isolar, aqui tem x, seguindo o sentido da seta, 6 está para x, igual o produto das demais razões, seguindo o sentido da seta. 12 está para 20, vezes 5 está para 9. E aí, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou então vamos usar a seguinte estratégia. Aonde tem o x, marca ele. Você passa uma linha na horizontal e outra na vertical. Os que receberam a linha vão ficar no numerador, 6 vezes 20 vezes 9. E quem não recebeu vai ficar no denominador, 12 vezes 5. Lembra? Produto dos meios estaria aqui 12 vezes 5 vezes x, igual ao produto dos extremos, 6 vezes 20 vezes 9. Esse 12 e o 15 que estavam aqui multiplicando, eles passariam dividindo. Eu não vou multiplicar, senão a gente perde tempo para depois fazer a divisão. A gente simplifica um número que está no numerador com o número que está no denominador, já que aqui tudo é multiplicação. Ó. Então, eu posso fazer isso. Por exemplo, 6 dá para simplificar com 12. Dá para dividir por 6. 6 dividido para 6 daria 1. E 12 dividido para 6 daria 2. Observa aqui o 20 dá para dividir por 5. 20 dividido para 5 daria 4. E aqui ficaria 1, né? 20 dividido para 5 daria 4 e 5 dividido por 5 daria 1. Observe que dá para dividir 4 por 2. Quanto é 4 dividido para 2? Daria 2. E aí ficou apenas no numerador, já que aqui é 1, 9 vezes 2. 9 vezes 2 daria quanto? Daria 18. Então, são 18 dias para fazer o mesmo serviço.